Boa noite, irmãos. Depois de algum tempo sem gravar um áudio, né? Sentindo no coração de gravar um áudio com os irmãos. Compartilhar um sentimento que está no nosso coração. Até que a gente possa se reunir juntos novamente, estar presentes. E eu acho que não vai demorar. Uns dias, provavelmente, nós vamos estar nos reunindo novamente, tá? Queria compartilhar um sentimento com os irmãos. Está no Salmo 103, na nossa meditação. Salmo 103, vou ler o verso 1 e o 2. Diz assim: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. E no Salmo também 42, Salmo 42, versos 5 e 7, é a mesma palavra, diz assim, 42, 5. Por que estás abatidas, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. E também o verso 11 diz assim: Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Então nós vamos ver uma coincidência nesses dois salmos, que é o salmista dizendo de si mesmo. Ele está falando para ele mesmo. Ele está ordenando a alma dele. Mas na verdade, irmãos, ele está ordenando os pensamentos dele. Certo? Ele está dizendo aqui para os pensamentos dele agirem no controle das emoções dele. Por quê? Porque se os nossos pensamentos estiverem errados ou desequilibrados, as nossas emoções vão estar erradas e desequilibradas. As nossas emoções sempre são frutos dos nossos pensamentos. Por isso nós vamos ver, tantas vezes na palavra de Deus, a exortação para pensarmos no que é justo, honesto, correto. E nós vamos também ver que os pensamentos, eles originam as nossas emoções. Então, mais ou menos nesse contexto, eu gostaria de compartilhar com os irmãos. O texto vai ser o Salmo 103, mas eu vou correr aqui na Bíblia, em alguns lugares, para poder expressar o que está no meu coração aos irmãos. Por exemplo, na carta de 2 aos Coríntios, capítulo 6, Paulo fala com os coríntios a seguinte expressão. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 11 até o 13. Olha que interessante, irmãos, que Paulo diz aos coríntios. Para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Então Paulo está falando aos coríntios, para vocês, coríntios, para vocês outros, os nossos lábios estão abertos e o nosso coração está alargado. Então ele falou que o coração dele está alargado para os coríntios. Ele fala assim, vocês não têm limites em nós. Vocês não têm limites em nós. Ou seja, nós não temos limites para vocês. Isso? Mas aí ele fala assim, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Olha, nós, Paulo, Silas, Timóteo, nós não temos limites para vocês nos nossos afetos. Mas os afetos de vocês, isso, estão limitados. É isso? Os afetos de vocês estão presos. Os afetos de vocês estão encarcerados. E aí no 3 ele diz assim, ora, como justa retribuição do nosso afeto e do nosso coração que está largado para vocês, falo como a filhos, interessante essa expressão, Paulo tinha eles como filhos e ele como pai, ele diz, dilatai-vos vós também. Dilatai-vos vós também. Vamos fazer uma oração? Senhor, nós entregamos esse pequeno estudo da Tua Palavra nas Tuas mãos, mais uma vez declarando, Senhor, que não somos dignos de maneira alguma de falar em Teu nome, de agir em Teu nome, mas confiados no sangue de Cristo, tomamos a ousadia, Senhor, de entrar no Santo dos Santos agora e, pela misericórdia do Senhor, expressarmos diante do Senhor, dos Teus filhos, aquilo que está no nosso coração. Ó Senhor, vem com o Teu poderoso Espírito agora sobre nós e fala ao coração de nós que estamos aqui falando, Senhor,
e daqueles que estão ouvindo a tua palavra. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Então Paulo está dizendo aqui, irmãos, que os coríntios estavam limitados nos afetos dele. Mas eles não estavam para eles. Então eles pedem aos coríntios para que seus afetos sejam alargados ou expandidos. Por quê? Por que Paulo está falando, olha, se os seus afetos de vocês não forem alargados e expandidos, há um problema. Por quê? Não há crescimento, irmãos. Engraçado isso. Se o meu afeto, o seu afeto, estiver contido, vocês não crescem. Nós não crescemos diante disso. Então quer dizer que se os nossos afetos não forem expandidos, nós não crescemos? Sim. Nosso crescimento diante de Deus, diante dos irmãos, fica como que enclausurado. Então, irmãos, nós vamos ver a importância que tem na palavra de Deus os nossos afetos estarem expandindo-se. Aí, Romanos capítulo 12, um versículo muito conhecido de todos nós, 12:2, Paulo fala assim: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, dos vossos pensamentos, para experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então ele está falando pensamentos certos, emoções certas e atitudes certas, boas e agradáveis. Então tudo começa, irmãos, do pensamento. Que importância tem, irmãos, o nosso pensamento? Pensamento, emoções e atitudes. Pensamentos determinam que afetos vamos ter. Ou seja, qual vai ser os afetos que nós vamos ter? Depende do que você pensa. Depende do que está entrando na sua mente. É isso? Isso nós só vamos agir depois que nós tivermos pensado e sentido. Por exemplo, se você pegar um texto de João, capítulo 16, Jesus fala com os discípulos, olha, eu vou morrer. E provavelmente vocês vão morrer também. Então, entrou um pensamento na mente deles, morte. O que ocasionou aquele pensamento? Tristeza, desilusão, a ponto deles sentirem um desânimo. Por quê? Pensamento de morte. Gerou uma tristeza, uma emoção e gerou uma atitude. Desânimo. É isso? Vocês lembram também dos espias? 12 espias. 10, todos 12 viram as mesmas coisas. As mesmas cidades, as mesmas fortificações e os mesmos gigantes. Mas qual foi o pensamento de 2 deles? Esses gigantes são como gafanhotos. A terra mana leite e mel, os cachos de uva são enormes, é uma terra abençoada. Nós vamos conquistar aquilo ali tranquilamente. Pensamentos corretos, emoções corretas, atitudes corretas. Mas 10 viram o quê? Cidades fortificadas, gigantes. Apesar de terem visto que a terra era boa, pensamentos incorretos, emoções incorretas, atitudes incorretas. Então, irmãos, nós vamos percebendo como que são importantes os nossos pensamentos. Principalmente pensamentos bíblicos, baseados na palavra de Deus, que gerem em nós emoções corretas e atitudes corretas. É isso? Então, com relação a essa questão do pensamento, irmãos, existem várias passagens bíblicas que comparam Deus a certas situações para nós podermos entender. E uma das situações que Deus é comparado na Bíblia é com o Pai. Isso. Durante todo o Novo Testamento, Jesus se refere a Deus como Pai. Ele sempre que refere a Deus é Pai. Pai, Pai, Pai. Tanto é que depois fala com os discípulos deles para eles também começarem um relacionamento de Deus chamando-o de Pai. Opa, Jesus está começando a colocar na mente deles um conceito. Olha, vocês têm que ter na mente de vocês um conceito. Quem é Deus? Deus é amor, Deus é rei, Deus é maravilhoso, mas vocês têm que começar a crer.
e a ver que Deus é Pai. Ele, por si só chamava Deus de Pai. E quando ele ensinou os discípulos dele chegarem a Deus, ele falou, Pai nosso que estás nos céus. A primeira palavra que soa no ensinamento de Jesus é Pai nosso que estás nos céus. Ou seja, pensem que Deus é Pai. Se vocês não tiverem a imagem de Deus como Pai, vocês vão ter problema na vida de vocês. Eu só o chamo de Pai. Aliás, registrado nas Escrituras, tem um momento só que Jesus não chama Deus de Pai. Quando ele está na cruz, aí ele não fala Deus, Pai meu, Pai meu. Ele fala Deus meu, Deus meu. Por que me desamparaste? Porque ali, por causa dos nossos pecados, e por ele estar recebendo os pecados da humanidade inteira, ou o pecado, irmãos, nos faz uma separação entre nós e Deus. A nossa paternidade foi perdida por causa do pecado. Então, quando Jesus assumiu os nossos pecados, ele não fala Pai, ele fala Deus meu, Deus meu. Por quê? Porque ali ele estava completamente separado de Deus. Mas nós vamos entender também que aquele momento em que ele ficou separado de Deus e que ele perdeu a paternidade de Deus, nós fomos reconciliados com Deus. E naquele momento, a paternidade de Deus, por causa do seu Filho amado, se tornou também a nossa paternidade. Mas ele já ensinava os discípulos que pela fé, antes mesmo dele ter concluído o ato, nós deveríamos olhar para Deus e ter uma mente. Quando nós falarmos em Deus, nós estamos falando de um Pai. E por que é importante isso, irmãos? Porque, na verdade, a pessoa do Pai deveria produzir em nós 3 coisas. Segurança absoluta, compaixão e um abrigo definitivo. Ou seja, um lar. Essas 3 coisas é que os pais deveriam inferir em nós. Mas nós somos pais o quê? Medianos. Ruins. Jesus falou assim, vocês que são maus. Jesus uma vez disse para ele, vocês são pais maus e ainda sabem dar boas coisas aos nossos filhos. Então não existem pais, no sentido da palavra, perfeitos na raça humana, entre aspas. Como o pai deveria ser? Isso, assim, assim, assim. Nós não vamos encontrar esses pais. Ninguém, nenhum de nós vai conseguir encontrar esse pai. Mas existe um modelo de pai? Sim. Como deveria ser um pai? O que um pai deveria prover? Deveria prover segurança, compaixão e um lar, um abrigo, que eu vou chamar até de aceitação. Então, quando nós voltamos lá ao Salmo 103, é isso? Ele vai falar desses aspectos de Deus. No Salmo 103, se nós pegarmos, por exemplo, o versículo 13, ele fala assim, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Opa, então aqui ele já falou, já está usando a própria alegoria de pai, no Velho Testamento. Assim como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Então ele está entrando numa relação aqui de paternidade. Mas interessante, irmãos. Esse termo aqui, compaixão, dito aqui no Salmo 103, na nossa língua, ele não expressa o que no hebraico está querendo dizer. No hebraico, compaixão é visceralmente, esmagadoramente apegado. A palavra compaixão aqui é visceral. Ela é esmagadoramente entranhada. É algo assim, muito profundo, que a palavra compaixão é rasa. Porque é algo que demonstra uma compaixão assim, visceral. É assim, é eu mesmo, não tem como explicar. O que Deus está querendo dizer aqui é que a compaixão dele como pai é insolúvel. É uma coisa assim profunda demais. Não tem como explicar. Tão profunda que é. Tanto é que essa palavra aqui, essa mesma palavra compaixão aqui, se compadece, também é usada em Isaías 49, versículo 15, quando Isaías diz assim, ainda que uma mãe, ele fala assim, pode uma mãe deixar de se compadecer do seu filho, que nela amamenta?
É a mesma palavra aqui. Então ele está usando assim, existe, quando uma mãe está amamentando o filho, aquele ato do filho mamar na mãe, aquela íntima unidade que o filho tem com a mãe, ele fala, pode a mãe se esquecer do filho? Aí ele vai mais longe e fala, ainda que a mãe se esqueça, eu, de maneira alguma, deixarei de esquecer de você. Então, é esse mesmo compaixão aqui, essa mesma palavra aparece ali em Isaías, mostrando uma entranhável união e fidelidade de Deus conosco como filhos, irmãos, que não pode ser quebrado. Não tem como ser quebrado. Mas por que ele pode agir assim conosco? O versículo 14 responde. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Que maravilha, irmãos. Por que ele pode se compadecer de nós, como ele se compadece? Porque quando ele vê a minha vida, os meus pecados, quem eu sou, por que ele pode se compadecer de mim? É isso? Nós somos um naufrágio, irmãos. Nós somos um naufrágio. Nós somos falhos. Nós somos uma poeira. Somos pó. Quando é que você tem uma imagem de uma poeira mesmo? Quando uma casa desmorona. Você já viu aquelas implosões? Quando um prédio desmorona, o que você vê? Você vê prédio? Não, você vê só poeira. Nós somos essa poeira, irmãos. Nós somos esse desmoronamento. Então olha que coisa impressionante. Porque ele é pai e tem um amor entranhável, uma compaixão tão grande conosco. Sabe? Ele se lembra que nós somos pó. Então, irmãos, nós não... Vou dizer uma coisa para vocês. Você nunca vai surpreender a Deus com suas falhas, com seus desmoronamentos, com suas traições, com a sua infidelidade, com o seu desamor, ou qualquer atitude que você tenha. Você nunca vai deixar de ser amado por Deus. Nunca. Olha, e não adianta, nós temos a tendência de querer dar algo em troca a Deus. Isso é uma coisa natural nossa. Na hora que você fala, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer isso. Por quê? Eu sou tão mal. Eu acho tão errado diante do que Deus fez por mim. E eu tenho que fazer algo para agradar a Deus. Nem que seja cumprir a lei. Nem que seja fazer alguma coisa. Irmãos, não faça isso. O bonito é que Deus nos ama quando nós estamos agindo corretamente. Mas Ele não muda o amor dele quando nós falhamos. Quando nós erramos, quando nós não correspondemos às expectativas. Isso tem que entrar, irmãos, no nosso coração profundamente. O que é isso? É a paternidade de Deus. Sabe? Ele nos ama quando nós estamos agradando Ele, mas Ele nos ama também quando nós estamos ofendendo. Não tem uma palavra da paternidade de Deus mais sublime do que o filho pródigo. O filho pródigo fala para o pai, você está velho, você não morre, demorando a morrer, me dá a minha herança aqui que eu quero gastar. E quem sabe, ainda sou jovem, deixa eu curtir a vida. O pai dá a herança, oferece tudo. Mas nós vemos pela narrativa, irmãos, que apesar do filho ter agido daquela forma com o pai, não diminuiu 1 centímetro do amor do pai pelo filho. É isso? Então, nessa parábola nós vamos ver também, se nós podemos falar assim, a compaixão do pai, que é outro atributo do pai. É isso? A compaixão que ele tem, não só o amor, mas a compaixão. Nós provocamos ira em Deus? Sim. Aqui, no versículo 8 e 9, diz assim, o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e por demais benigno. O que é um longo ânimo? É que nós estamos irritando, entre aspas. Nós estamos agindo errado com Deus. Mas o ânimo dele é grande demais. Mesmo quando nós estamos ofendendo a Deus, ele tem um ânimo conosco impressionante. O ânimo dele conosco não diminui. Então ele é longânimo, ou seja, ainda que nós estejamos produzindo ira nele, é isso?
Ele é bondoso, ele é amoroso. E ele tem um ânimo longo. E o versículo 9 diz assim: não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Ou seja, ele não repreende perpetuamente. Ou seja, quando ele repreende, é para disciplina. Não é porque igual nossos filhos. Quando nós erramos com nossos filhos, irmãos? Não sei se vocês também fizeram isso com os filhos de vocês, como eu fiz. E hoje me arrependo muito. Mas é aquela ira retributiva. O que é uma ira retributiva? O filho te irrita, você não tem longânimo, e você demonstra para ele que você não está satisfeito com ele. Você fecha a cara, você ignora ele, você agride ele. Às vezes você bate no filho com uma ira retributiva. Deus não faz isso conosco. Todos os movimentos de Deus sobre nós, ainda que seja com ira, não é retributivo, é corretivo. É disciplinar. É porque ele vê que nós estamos... Se nós continuarmos daquele jeito, nós vamos trazer uma destruição tão grande para a nossa vida, que ele permite algum dano, enquanto precisar, para que nós voltemos à sensatez. Mas nunca retributivo. Nunca com amargura. Nunca com ressentimento. Por quê? Porque a ira dele não dura. É rápida. É o necessário. Aí no versículo 10 diz assim: não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas muitas iniquidades. Isso não é uma ira retributiva. Não nos retribui. É isso? Nós estamos errando, falhando, não estamos correspondendo, mas não é retributiva. Isso enche o nosso coração de esperança, irmãos. Saber que, apesar de quem somos aceitáveis. É isso? Nós temos um lar. Talvez seja essa outra faceta de ver Deus como Pai. É um lar definitivo. Eu gostaria de falar até que esse lar, psicologicamente falando, quando nós vemos Deus como Pai, é uma aceitação. Ser aceito. Aceitação. O versículo 16 diz assim: pois ele conhece desculpa. Pois, soprando nela o vento, não vou ler o 15. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim floresce. Pois soprando nela o vento, desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar, ou o seu local de habitação. Vocês já tiveram a experiência de quando vocês eram crianças? Vocês brincavam num terreno baldio, num parque, e depois de alguns anos você vai lá ver aquele lá, não tem mais terreno baldio, tem um prédio, onde era um parque, acabou tudo, tem um conjunto habitacional. E as pessoas que, antes você brincava ali, as pessoas que você chega lá, ninguém te conhece mais. Ninguém sabe que um dia você esteve ali. Eles não te reconhecem e você também não está nem reconhecendo mais o lugar. É isso. A vida nossa, nessa vida aqui, tem expressão, ninguém mais conhece a gente. Porque nosso lar não é aqui. Nosso lar não é um lugar. Nosso lar é uma pessoa. Nosso lar é o seio do Pai. Irmãos, aquela expressão de João deitado ao seio de Jesus, que Jesus fala, eu e o Pai somos um. Então ele veio demonstrar quem é o Pai, Jesus. É isso? Então, ele falou, nós não temos lugar aqui nesse mundo. Nossa habitação não é aqui. Olha que interessante, Jesus, quando quis dizer sobre habitação, ele falou assim, as raposas têm covis, os passarinhos têm ninhos. Mas eu não tenho onde reclinar a cabeça desse mundo. Nem lar ele tinha. Tinha um lugar que ele era aceito, que era Betânia. Betânia era como se fosse um lar para Jesus. Mas não era um lar. É isso? Então, Jesus quis mostrar que nós não temos lar nesse mundo. Esse mundo aqui não é nosso lar. Definitivamente não é o nosso lar. É isso? E vamos imaginar Jesus chegando onde ele morou. Onde ele morou? Nazaré. Quando ele era criança, estava em Nazaré. Então imaginem Jesus chegando em Nazaré. Nem os céus receberam eles. Quando ele chegou, ele falou, esse não é o filho de José? Então aqui entre nós, os seus irmãos. Quem é esse homem que está falando desse jeito? Quer dizer, ele não tinha mais lugar naquele lugar. Se ele nasceu, viveu ali, cresceu como carpinteiro, agora
Ele já perdeu o lugar dele. E assim conosco, irmãos. Volta nos lugares onde você visitava antigamente. Aqueles lugares acabaram. Nós não temos lar nesse mundo. E Jesus disse uma coisa muito bacana. Ele falou assim: vou preparar lugar para vocês. Na casa do meu pai há muitos quartos, há muitos cômodos. E eu vou preparar lugar para vocês. Nós sabemos, irmãos. Nós sabemos que ele foi preparar o lugar. Mas para esse lugar, e nós temos acesso a esse lar, ele teve que dar a vida dele. Foi na cruz que esse lugar foi propício para nós. Mas, irmãos, ele nos fala de um lugar. É isso? Davi diz que habitaria na casa do Senhor. Moisés falou assim: tudo tem sido a nossa casa de geração em geração. É isso? Então, esse lar que nós vivenciamos, é isso? Esse lar que o Senhor foi preparar, e que nós já estamos habitando nele, irmãos, pela fé. Hoje nós habitamos nesse lar pela fé. Não é nada mais do que o seio do Pai. Nós estamos incluídos em Deus. Deus é a nossa habitação. Ele é o nosso Pai. Então, como Pai, nós temos um lugar de habitação. E uma das facetas de Pai, que eu chamaria de lar definitivo, é que nós somos aceitos. Irmãos, lembrem-se disso. Nós somos aceitos. Não tem uma situação na sua vida que você possa dizer assim: Deus não me aceita mais. Não existe. Nós somos aceitos por Deus porque Ele é o nosso Pai. E como Pai, não tem como nós não sermos aceitos. Aqui em Hebreus 13, diz assim, 12. Por isso, foi que também Jesus, para santificar o povo, ele próprio, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, olha que interessante, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Não é isso? Então, irmãos, o nosso lar ainda não é nesse mundo. Não pensem que a vontade de Deus é dar para você uma casa aqui nesse mundo. Você pode construir a melhor casa do mundo. Você pode ter saído de um lar quando você era criança, de um lar que você tinha um quarto para 3 irmãos. Quando você cresce, Deus te dá uma posição melhor, você fala assim: agora eu tenho um quarto para cada filho. Não, eu tenho mais quartos, além de quartos para cada filho, na minha casa tem quarto de visitas. Não preenche. Porque não é desse lar que o Senhor está falando. O Senhor não está falando de um lar feito por mãos humanas. Está falando de um lar que é o próprio coração de Deus. É onde nós somos aceitos. É onde nós podemos chegar com confiança e falar: aqui é o meu castelo. Esse é o meu castelo. Todos podem me rejeitar. Nós sabemos, irmãos. Os amantes, se você ficar pedante com seu amante, ele te tolera a certo ponto. Mas chega um ponto que sua esposa, quem quer que seja que gosta de você, se você ficar muito pedante, vai chegar um ponto que vai falar assim: eu tentei de tudo, não dou conta dessa pessoa. Amigos, se você começar a ficar inconveniente com o amigo, uma hora o amigo vai falar assim: olha, tentei manter essa amizade, mas não teve jeito. Por quê? A sua maneira de ser força a amizade. Forçou a amizade. Então você vai ser rejeitado. Aqui nesse mundo, não tem ninguém que nós possamos trazer como nosso e dizer: eu sou feliz porque você me aceita. Sim, eu acredito em alguns casamentos melhores que os outros. Os maridos, as esposas estão sendo aceitos dentro de um certo limite. Mas você não pode ser exatamente quem você é. Porque senão você não vai ser aceito. Então onde vai ser aceito? No Pai. No Pai. O Pai vai te aceitar. Ali está seu refúgio. Ali está seu castelo. Ali está sua morada eterna. É isso? Vocês lembram de Jesus? Que maravilha. Ele falou: eu e o Pai somos um. Então quando ele quis demonstrar o caráter do Pai, o que ele fez? Ele encontrou com prostitutas. O que ele falou?
Já sei. Já sei, prostituta. Encontrou com ladrões, cobradores de impostos, assassinos. Ele fez alguma exigência para eles? Ficou bem? Te aceito. Você é aceito. Você vai ser sempre aceito. Depois, quando ele quis tratar com eles, tratou com uma faceta aqui, outra faceta ali, até santificar a vida deles. Ele está santificando nossas vidas, irmãos. Uma faceta aqui, outra faceta ali. O processo está em andamento. Às vezes nós interrompemos, demoramos, perdemos, sofremos, mas nunca, nunca. Olha, talvez tudo isso que eu estou falando com vocês, gostaria que vocês gravassem só uma coisa. O pensamento da paternidade de Deus, se você e eu não tivermos ele claro, fundamentado, nós vamos ter as nossas emoções desequilibradas. Todos nós vamos ter emoções desequilibradas. Por quê? Porque os pensamentos geram emoções. E as emoções geram atitudes. Se o pensamento a respeito de Deus, como Deus Pai, não tiver corretamente, entranhadamente preso em você, e você não tiver assim, a consciência clara desse pensamento, Deus é meu Pai. Se eu sou poeira ou se eu estou em pé, Ele é meu Pai. Isso é inexorável. Se isso não tiver na sua vida, na minha vida, há uma lacuna. Há um território ali que o inimigo pode explorar e levar-nos a doenças emocionais sérias. Por quê? Porque nós mesmos nunca vamos corresponder trocas com Deus do que Ele faz por nós e que nós deveríamos fazer. Mas esse assunto e essa visão de Deus como Pai, ela é fundamental para a nossa caminhada nessa terra. Não é isso? Então eu disse para vocês, Jesus, ele encontrava com prostitutas, aceitava. Até mesmo os fariseus, ele foi chamado para jantar na casa de um fariseu e foi. Ele não rejeitou os fariseus. Só que quando ele precisava disciplinar os fariseus, ele falava as verdades. Assim como ele falou com aquela mulher apanhada em adultério. Vai e não peques mais. Mas ele não rejeitou ela. Não tacou pedra nela. Então, irmãos, lembrem-se disso. A figura de Deus Pai. Ah, mas você diria assim, mas Deus é o Senhor do universo, Criador dos céus e da terra e de tudo que há no mundo. A grandeza de Deus. Como que é estranho pensar que eu sou filho desse Deus, com essas honrarias todas que ele tem, com esse poder todo que ele tem. Eu entendo isso. É difícil para mim também. Aliás, eu não estou aqui como modelo. Eu estou aqui só trazendo uma palavra. Eu não tenho plenitude disso que eu estou falando. Mas imaginem uma coisa. Imagine nesse mundo aqui para a gente entender. Imagine a rainha da Inglaterra. É isso? A imortal rainha Elizabeth. Quem nesse mundo aqui teria a ousadia de acordar ela 2 horas da manhã e falar assim, ô rainha, pega um copo d'água para mim que eu estou com sede. Quem poderia falar isso com a rainha? E ela levantaria e pegaria um copo. Quem? O primeiro-ministro? Os deputados? Os senadores lá da Inglaterra? Não, quem teria a audácia de chegar para a rainha, com toda a pompa que ela tem, e falar assim, levanta 2 horas da manhã, vai lá embaixo e busca um copo d'água para mim que eu estou com sede. Quem? E ela levantaria e faria. O filho. O filho dela. Ela faria. Falando dentro de um conceito de um pai mediano. Né? Se for um pai muito egoísta, né? Nós estamos falando dentro de um conceito que o pai faria. A maioria de nós faríamos isso. Se o filho nos acordasse de noite, nós levantaríamos, sairíamos da cama quentinha e pegaríamos um copo d'água para ele. Então, irmãos, olha, apesar de Deus ser quem ele é, de todos os atributos que ele tem, como filho, você pode pedir um copo d'água para ele, 2 horas da manhã. Ele vai levantar e buscar. Sabe por quê? É questão de você merecer ou desmerecer, você está sendo pedante ou não sabe. Porque você é filho. E ele olha para você e lembra, é um pó. Ele lembra que a nossa natureza é feita de pó. Então nós podemos pedir um copo d'água 2 horas da manhã, que vai levantar com a maior alegria. E falar, por que meu filho faz isso? Então, porque se somos filhos, somos amados. E amados como? Como a menina dos olhos de Deus. É muito profundo. Não tem como retribuir esse amor.
Como que nós vamos retribuir esse amor, entre aspas? Pelo constrangimento. É o dia que o nosso coração ficar constrangido por ser quem Deus é, nos amar quando Ele nos ama. Nós vamos chegar a um constrangimento tal e falar assim, Senhor, não tem jeito. O Senhor perfura meu coração. Eu quero, com toda a minha limitação, diante desse amor tão grande, servir ao Senhor, amar o Senhor, me submeter ao Senhor. Porque eu estou constrangido diante desse amor. Então, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 9, diz assim, fomos chamados à comunhão do seu Filho. Chamados à comunhão do seu Filho, ou seja, somos aceitos. É isso? Irmãos, quando nós não somos aceitos, isso falando de uma maneira humana, obrigado. Falando de uma maneira humana, um filho, ou quando nós não somos aceitos, por exemplo, tem pessoas que podem suicidar, e não é fato, não é difícil não. Jovens, inclusive, parece que aconteceu algo desse tipo esses dias aqui. Jovens se suicidam por quê? Porque foram rejeitados pela namorada. Olha o vazio que isso cria. A rejeição. Quantos problemas emocionais nós temos quando nós não somos aceitos? Quantas lutas, quantos vícios, quantas estupidezes, tanto problema emocional que a rejeição cria. Então, arme-se desse pensamento, porque os pensamentos geram as emoções, e as emoções geram atitudes. Tem N versículos na palavra de Deus que diz que de maneira alguma, Deus nos abandonaria. Ele tem alguns termos bíblicos, algumas passagens bíblicas, que ele fala que nos pega pela mão, como um pai pega o filho pela mão e nos conduz. Então, nós não podemos perder. Nós podemos até falhar em outras coisas. Mas a visão de Deus como pai e nós como filhos, e quem é um pai, e que o pai deveria suprir para nós, deve estar somaticamente unido a você. Eu confesso aos irmãos que esses dias eu fui tomado por essa visão. Isso tem trazido uma renovação muito grande na minha mente, na minha vida, até mesmo nas minhas atitudes. Por quê? Porque eu não posso dar nada em troca ao Senhor. Mas uma coisa eu faço. Eu acredito que Ele me ama, mesmo sendo quem eu sou. E eu sou aceito. Então não me interessa mais se eu sou rejeitado. Só um exemplo. Não é que isso acontece, mas se as pessoas que deveriam me amar não me amam, não tem problema. Se as pessoas que deveriam me aceitar não me aceitam, por causa do meu temperamento, por causa dos meus pecados, por causa da minha ignorância, isso fica tudo em segundo plano. Porque eu sei onde eu sou aceito. E se eu sou aceito pelo Pai, eu estou com autoestima, com as emoções em dia. E, por causa dessa aceitação, e por causa do Pai que eu tenho, eu sei que a sua vara e o seu cajado vão me conduzir a pastos verdejantes. Mas se eu perder, por um pouco que seja, esse pensamento e essa verdade de que Ele me ama e que a sua compaixão por mim é entranhada, o inimigo vai achar um espaço para mexer nas minhas emoções, me fazer desanimar e fazer ver a vida de um ponto de vista que Deus não quer que eu veja. Então, irmãos, gostaria que todos os irmãos que estivessem ouvindo a minha palavra refletissem sobre isso. Você é aceito. Você é aceito. O Senhor, em Cristo, te aceitou eternamente. Você tem um lar eterno.
Onde? No seio do Pai. Amém? Deus abençoe os irmãos.